Mateus 6, versículo 5, versículo 6. Né? Graças à nossa cabine aqui, né, irmão? A gente tem essa oportunidade de falar de uma forma melhor. Amém? Todo mundo achou? Amém? Versículo 5 diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que... Completem. O seu pai que vê. Tem algumas versões que fala observa. Quem está a ver, levanta a mão. Quem está observa. Quem está ouve. Tem alguém que está ouve? Não, né? Está vê. Deus que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Aí ele vai ensinar como nós devemos orar. Eu gosto muito desse versículo. No encontro de jovens que nós tivemos aqui, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão desse versículo. E quando eu penso em oração, eu penso nesse texto. Claro, nós entendemos que existem diversos tipos de oração, né? Nós temos orações feitas como nós fizemos agora, o irmão orou para começar o culto. A gente tem essa oração, né, congregacional. Nós podemos fazer uma oração de consagração de um pastor, de um ministro, consagração de uma oração de apresentação, como a oração que é feita ao neném. E nós temos a oração devocional, né? Temos uma oração em secreto. A oração que eu quero falar, propriamente dito, em poucos minutos, nessa noite, é sobre essa oração do secreto, essa oração de comunhão que nós temos e devemos desenvolver com Deus. Como nós estamos em campanha nacional aí de missões, né? E o título é Porque Ele me amou. Aí eu queria colocar aí em cima desse texto, em cima dessa frase. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu tenho de orar. E aí eu coloco tenho, e aí você pode pensar, mas pastor, mas eu tenho que orar como uma obrigação? Eu não quero dizer que você tem que orar como uma obrigação, mas você tem que orar porque Ele me amou. Quando você gosta muito de alguém, você gosta da sua esposa, do seu marido, você gosta dos seus filhos, você quer estar em contato com ele. Quando você gosta dos seus amigos, você quer estar em contato. Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você ama alguém, mais você quer estar perto dessa pessoa, não é verdade? A gente, às vezes, em alguns momentos, a gente nem vê o tempo passar. Agora não, porque a gente não está podendo sair muito, não está podendo fazer as aglomerações, né? Mas se a gente lembrar aí quantas vezes nós perdemos o tempo passar quando a gente estava junto de uma roda de amigos, junto da família, no almoço. E aí vocês vão ali conversando, vai comendo, bebendo refrigerante, quando você vê aí, já está tantas horas. E eu queria focar na oração nesse sentido, no sentido de que você pode e deve, porque Deus te amou, desenvolver um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. E a oração, ela é peça-chave nisso. Você pode pensar, certa vez perguntaram para um teólogo, e aí perguntaram, qual é o mais importante, a leitura da palavra ou a oração? Aí ele responde, qual é a asa do pássaro mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Não tem, né? Então os dois são fundamentais para o seu desenvolvimento e seu relacionamento com Deus, que é a oração
e a leitura da palavra. Sendo que eu quero focar na importância da oração. Repara no texto que eu pedi para vocês repetirem uma palavra. Qual foi a palavra que eu pedi para vocês repetirem? Foi: então o seu pai que te vê. É muito interessante que a gente aprende desde pequeno, né? A oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. E aí a gente vai aprendendo isso. E de fato, oração é falar. Orar é se comunicar. A gente tem lá o orador da turma. O que é o orador da turma? É aquela pessoa responsável por falar na formatura. Orar é falar. Mas por que Jesus diz que aquele que ora em secreto, com verdade, com sinceridade, esse o Pai o vê? E ele não diz, esse o Pai o ouve. Se você reparar no conjunto do capítulo 6, Jesus está ensinando aos discípulos a verdadeira adoração, ou seja, as verdadeiras formas de manifestar as disciplinas espirituais. Então ele vai falar da ajuda aos necessitados, ele vai falar da oração e ele vai falar do jejum. E se você reparar, o tempo inteiro tem uma questão que Jesus está batendo muito aqui na tecla, que é a questão da aparência. Quando ele vai falar do jejum, ele fala: quando você fizer o jejum, não fique fazendo cara de triste, cara de sofrido, né? Ele vai falar quando você vai ajudar o necessitado, não faça de uma forma para que as pessoas fiquem vendo o que você está fazendo. E na mesma forma, a oração. Ele diz: não sejam como os hipócritas. O que os hipócritas faziam de acordo com Jesus Cristo? Os hipócritas gostavam de ficar nas sinagogas, gostavam de ficar nas esquinas, orando em voz alta para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: olha como ele é espiritual, olha como que ele é santo, olha como que ele ora tão bem. Sendo que muitas vezes nós acabamos reproduzindo esse sentimento nas nossas igrejas hoje. Então é muito comum às vezes ouvir um irmão dizer: ah não, eu não quero orar porque eu não sei, eu tenho vergonha, eu não sei falar direito. E aí a gente foca muito na oração como falar e o falar bem. E o Jesus, ele briga com isso, ele diz: vocês não têm que ficar repetindo as palavras como se por causa das suas palavras Deus fosse atender os seus pedidos. E a oração, Jesus diz que a oração verdadeira é aquela oração que você vai para o secreto e você fala com Deus. Qual é a ideia do secreto aqui? A ideia do secreto é a oração em que você se apresenta para Deus da maneira que você é e da maneira que você está, da maneira com que só Deus consegue enxergar. Jesus, ele usa a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, ela vem do grego que significa ator. E os atores gregos, eles não interpretavam como os atores de hoje. Eles interpretavam usando máscaras. Então eles colocavam uma máscara e aquela máscara representava o sentimento, representava um determinado personagem. O que Jesus está dizendo é que a oração ela deve ser sem as máscaras. Eu não estou dizendo essa máscara aqui que a gente usa hoje. Aquelas máscaras que os atores utilizavam. Vocês já devem ter visto, né? Aquelas máscaras de teatro, aquela que é um triste, né? E o sorriso, que virou até o símbolo do teatro hoje em dia, é essa máscara. Então ele está dizendo: vocês quando orarem, vocês têm que se apresentar da forma que vocês são. Como assim? Muitas vezes nós tentamos nos esconder de Deus, muitas vezes nós tentamos mentir para as pessoas, mas a gente não consegue mentir para Deus. Por exemplo, Jonas, ele cometeu um erro gravíssimo, que foi tentar fugir de Deus, e ele percebeu que é impossível fugir de Deus. E lá dentro do grande peixe, ele faz a sua oração mais sincera, que ali, diante de Deus, ele se apresenta a Deus da maneira que ele é e da maneira que ele realmente estava. Muitas vezes a gente diz para as pessoas perguntam: você está bem? Aí você fala: estou bem. Mas você sabe que você não está bem. Quem aqui já falou que está bem, mas não estava tão bem assim? Levanta a mão, eu sou sincero. Irmãos, várias vezes, às vezes a gente fala: tá bem, para não querer puxar o quê? O assunto, né? Para não querer prolongar esse assunto. A gente vive lutas muito grandes durante o nosso dia. Ou só sou eu que vivo lutas? Eu acredito que todo mundo que está sentado nesse banco, todo mundo que está ouvindo a gente pela internet, passa por momentos de tribulação. E Jesus disse que nós passaríamos, ele não mentiu para a gente.
Às vezes as pessoas inventam um novo evangelho, o evangelho do não sofrimento, né? O evangelho de que tudo vai ficar muito bem aqui na terra e de que tudo vai ser em paz. Mas Jesus, ele nunca disse isso. Sendo que uma coisa, em vários momentos, Jesus e até os apóstolos e toda a Bíblia vai focar numa questão. A questão do relacionamento com Deus através da oração. Por exemplo, Daniel foi preso ali, aqueles homens tentaram enganar o rei para prender Daniel. E uma das coisas que motivou Daniel ser jogado na cova dos leões foi o quê? Foi a questão quem lembra da história? Da oração. Daniel não deixava de orar. Toda vez que Moisés precisava saber a orientação de Deus, o que ele fazia? Se retirava, ia para um monte para orar. E a gente vai ver todo o Novo Testamento dessa forma. Eles passavam por perseguições, por problemas, por dificuldades. Qual a primeira coisa que eles faziam? Era orar. E muitas vezes qual é a primeira coisa que a gente faz no momento de dificuldade? É ligar para a prima, é ligar para tio, é ligar para o pai, é ligar para não sei quem. Não, porque fulano vai resolver, porque ciclano vai resolver. E aí a gente só entende a oração como a última saída. Isso não acontece? Quando na verdade a oração tem que ser a nossa primeira e única escolha de início. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer exatamente o que você quer. Mas uma coisa é certa, em oração Deus vai conhecer o teu coração e vai entender quem você é realmente. E o que isso ajuda? Isso ajuda porque o Criador do universo vai estar em diálogo direto com você, lá no seu secreto. Jesus aqui, ele usa quarto, mas não necessariamente é um quarto como o seu quarto. Pode ser um quarto, mas isso aqui pode simbolizar qualquer lugar que esteja só você e Deus. Nenhuma outra voz, nenhuma outra pessoa, só você e Deus. Quantas vezes nós deixamos o nosso momento devocional de lado? Quantas vezes nós deixamos o nosso secreto de lado e colocamos um monte de outras coisas na nossa agenda, um monte de outras coisas na nossa rotina, e a gente só deixa para orar quando vai dormir, e é meio que aquela oração com sono, né? Que você ora pelo almoço de noite, aí você ora pelo dia, não sei o que, você confunde tudo, e aí você está com tanto sono que você fala, Senhor meu Deus, obrigado Deus e amém. Não é isso que eu estou falando. Não é essa oração só para marcar o ponto de dizer, e você ficar com a sua consciência tranquila, né? E dizer, orei, pronto, orei, amém. Eu queria voltar voltar muito, em Gênesis capítulo 3. Eu queria que você pudesse abrir ou acessar, não sei se você está com o celular. Gênesis 3, versículo 8. Olha que interessante. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, o que esse homem e essa mulher fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Eu queria que vocês fizessem, não precisa falar, mas fizessem mentalmente, essa pergunta para você, como se Deus estivesse perguntando, onde você está? E que você trocasse o você pelo seu próprio nome, onde Nicolas está? Deus, ele está perguntando para a gente essa noite, olha, eu te amo. Ele faz um movimento para nos achar. Se você perceber no versículo que lemos, Deus vai ao encontro do homem e da mulher, mesmo sabendo que o homem e a mulher tinham pecado. Ele faz esse movimento. E ele vai ao longo de toda a Bíblia fazer esse movimento de encontro do ser humano. E o que esse ser humano faz? Foge de Deus. Você pode dizer, eu não fujo de Deus. Mas muitas vezes nós fugimos de um compromisso
mais profundo com Deus. E compromisso aqui eu não estou dizendo o seu cargo na igreja, ou o seu trabalho, ou aquilo que você desenvolve na sua família. Eu estou dizendo um compromisso de intimidade, de relacionamento, de mergulhar, como aquele exemplo do rio, né? E aí você entra, tem água aqui no pé, e você tem água no joelho, e você tem água transbordando por você todo. Muitas vezes a gente só fica no pé mesmo, marcando a nossa presença no culto, amém, e tudo bem. Mas eu queria sair aqui essa noite, e essa palavra que eu digo para os irmãos, eu estou dizendo para mim, em primeiro lugar, que nós precisamos entender que Deus está fazendo um movimento de busca pela essa intimidade conosco, e muitas vezes o pecado faz com que nós a gente acaba criando um muro, e esse muro, Deus já quebrou esse muro. O que acontece no Novo Testamento, e que os profetas já vinham profetizando, queria vir para que esse homem pudesse restabelecer essa intimidade e comunhão com Deus novamente. Foi Jesus Cristo. E é muito interessante, irmãos, o capítulo 6 de Mateus, porque Jesus ele vai repetir uma palavra em quase todos os versículos. É a palavra Pai. Versículo 1 ele vai falar a palavra Pai. No versículo 4 ele vai falar a palavra Pai. No 6, no 9, em vários versículos ele vai falar a palavra Pai. O que ele quer dizer com isso? O que a palavra Pai passa para a gente? A palavra Pai e a palavra Mãe, a palavra paterno, ela está ligada ao quê? A família. E a família está ligada ao quê? Amor, a convívio. As pessoas que mais conhecem vocês, que mais sabem como vocês são de verdade, são as pessoas que vocês convivem. Ela sabe quem você é. O pai, ele representa essa figura de autoridade, mas também representa essa figura de amor. Representa essa figura de segurança. Representa uma figura também de ensino, de cuidado. Você não vê uma criança de 3, 4 anos preocupado com o boleto que vai pagar. Vê? A não ser que você fique falando para ela, mas não é normal uma criança de 3 anos. A criança de 3 anos, pai, hoje eu não consegui dormir, pai. Por quê, filho? Estou preocupado com a conta de luz, preocupado com a criança de 3 anos faz isso? Uma criancinha de 1 ano faz isso? Poxa, estou preocupado, pai, porque... Quem está preocupado com isso? É o pai e a mãe que está lá, sentado fazendo conta, mas vamos ter que cortar isso aqui, A criança não está nem aí, sabe por quê? Porque ela sabe que o pai vai prover aquilo ali para ela. Mesmo que esteja difícil na família, a criança, ela não tem a real noção daquilo, dos problemas. Porque ela está segura. Jesus, ele traz aqui para os discípulos um ensinamento para a gente muito profundo, que é o seguinte: se você pegar o Antigo Testamento, Deus se aproximava dos homens, mas esses homens fugiam de Deus. Mesmo vendo tantos milagres, essa sociedade, essas pessoas fugiam de Deus, faziam bezerro de ouro, faziam coisas que desagradavam a Deus. E como Deus sempre vinha como uma disciplina, essas pessoas muitas vezes passavam a ter um medo até mesmo do próprio nome de Deus. E Jesus ele chega apresentando um novo relacionamento e um novo entendimento desse relacionamento. Ele diz, olha, não basta, você não tem que ficar preocupado em fazer as coisas nas sinagogas, para que as pessoas fiquem vendo, para que vocês recebam um aplauso. E é interessante que ele fala que esses recebem essa recompensa. Qual a recompensa? Os elogios dos homens. Olha, vocês têm que ficar mais preocupados com o que Deus está vendo. O que Deus está vendo? Nesse momento agora vocês estão vendo uma pessoa aqui pregando, mas o que Deus está vendo no meu coração? É aí que está a questão da intimidade e do relacionamento. Entende isso?
Tanto que Jesus vai falar, né? Naquele dia, muitos dirão, eu expulsei demônio, eu fiz aquilo, eu fiz isso. E ele fala, apartai de mim porque eu não vos conheço. Irmãos, eu entendo, e eu já estou chegando ao fim dessa reflexão, eu entendo a oração nesse sentido que nós estamos apresentando aqui, como um movimento, sabe? Um movimento, uma luta muito grande, um movimento revolucionário contra a ideia do pecado. Eu vou explicar por quê. Em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e separados. Tem algumas versões que eu li que fala privados. Tem outras que falam carentes da glória de Deus. A ideia é que o pecado trouxe uma separação. E esse homem cria esse sentimento de fuga. Esse sentimento de que eu não quero ter contato com esse Deus porque esse Deus é santo. Basta analisar como foi a vida de Jonas, por exemplo, que eu já citei, de Paulo. Quando Jesus vai ao encontro de Paulo, dos discípulos. Em vários momentos nós aqui, muitas vezes, fugimos. Deus está me chamando para a missão, Deus está me chamando para me envolver em missões, mas não, é um passo muito grande. E aí a gente fica, irmão, não me põe para fazer não, tá? Não me põe, e a gente fica meio que fugindo, né? A gente faz isso. Eu já fiz isso várias vezes. Eu não vou me comprometer porque senão eu vou me expor. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, nós estamos nos expondo para Deus todo o momento. Sendo que Jesus está chamando vocês, está me chamando, chamou os discípulos para viver esse momento de intimidade. Que nós possamos entender a oração como ato de retirar a máscara, ou seja, retirar aquilo que a gente finge ser, muitas vezes, e se apresentar a Deus da maneira que nós somos e que nós estamos. Amém? Que você possa gravar isso. Eu entendo a oração não só como falar, mas eu entendo a oração como esse movimento de retirar aquilo que faz com que a gente finja ser alguma coisa e se apresentar a Deus da maneira que nós estamos realmente e da maneira que nós somos. Irmãos, desde Adão e Eva, o homem fica fugindo da presença de Deus. A oração secreta, essa intimidade que Jesus fala, é um movimento contra o pecado. Contra o pecado. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que fala que o que fazer quando eu não quiser mais orar? O que fazer quando eu não tiver mais vontade de orar? Ore até que você tenha vontade. Ou seja, entenda isso como um mandamento de Deus, um mandamento de Cristo. Um momento em que você senta ali no seu quarto, no seu secreto, e fica em silêncio, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus. Até a frase, eu não aguento mais orar, ou eu não aguento mais ir à igreja, ou eu não quero mais buscar o Senhor, meu Deus. Até isso é uma oração diante de Deus. Sabe por quê? Porque você está sendo sincero para Deus. Você está sendo honesto com Deus. Não adianta mentir para Deus, não adianta fingir, não adianta esconder. Muitos tentaram fugir da presença de Deus. Vou falar para os irmãos, não dá para fugir da presença de Deus. Então, se não dá para fugir da presença de Deus, o que eu tenho que fazer? De acordo com Jesus Cristo? Repetir versos? É isso, irmãos? Não. Orar em voz alta para que as pessoas vejam, olha como ele é santo? É isso? Não. Ir para o quarto, orar em secreto e me apresentar a Deus da maneira que eu sou. O que me permite fazer isso, irmãos? Em Efésios vai dizer que é pela graça. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, por meio de Cristo, faz com que você, com que eu, com que cada um de nós aqui possamos fazer esse movimento contrário. Se antes nós fugíamos de Deus, Deus está lá. O que eu vou fazer?
Deus é santo, perfeito, poderoso, amor. Eu não sou nada disso. Então o que eu faço? Eu fujo. Não, pela graça de Deus, através da vida de Jesus Cristo, o que a gente faz agora? Faz um movimento em direção a Deus. Entenda uma coisa, é uma matemática bem simples. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe eu estou do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Então que eu possa a cada dia buscar desenvolver essa oração. Em nenhum momento Jesus vai dizer que a oração em público ou a oração na rua é errado. Não é isso que ele disse. Espero que todos tenham entendido. O que ele está dizendo é que não adianta eu ficar fazendo ajuda aos necessitados, não adianta eu fazer jejum, não adianta eu louvar, não adianta eu fazer nada disso se a minha intenção é o quê? É receber elogios e aplausos. Aí ele diz, esses que fazem para receber aplausos já receberam essa recompensa. Aqueles que se apresentam a Deus em verdade vão receber a recompensa de quem? De Deus. Então, irmãos, concluindo, porque Ele me amou, eu oro. Amém? Então fala essa frase. Porque Ele me amou, eu oro. Fala. Amém. Então que a sua oração seja uma oração em amor. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. E como a gente falou muito sobre oração, eu peço que os irmãos continuem a oração pela minha família, pela recuperação da Nicole. É uma quimioterapia bem agressiva, bem forte, né? Então, às vezes, ela vai precisar fazer uma transfusão de sangue, plaqueta, como todo o tratamento. E que os irmãos possam continuar. Desde já eu agradeço e que os irmãos possam continuar em oração, né? Para fortalecer a saúde dela. Amém. Amém, irmãos. E que os irmãos possam orar por vocês. É muito importante orar pelos outros, pelos domésticos da fé. Mas muitas vezes, por incrível que pareça, a gente se esquece de orar pela gente, pela nossa intimidade com Deus, sabe? Pela nossa comunhão com Ele. Muitas vezes a gente se esquece disso. É muito interessante. A gente, Deus abençoe minha família, minha mãe, meu pai e tal. Mas às vezes a gente se esquece. Deus, como é que está a minha vida? Como é que está a minha espiritualidade contigo? Como é que está a minha intimidade? O que eu preciso fazer para melhorar? Muitas vezes a gente se esquece desses pedidos nas nossas orações. Então, agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Encerrar? Então, nós vamos encerrar. Pedir aos irmãos que se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos agradecer a Deus pela sua palavra lida, pela sua palavra aplicada aos nossos corações aqui. E que, eu sempre falo isso, que essa palavra, irmãos, possa se tornar prática em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de abrir a palavra, falar da palavra, comentar a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra. Que a Tua palavra, ó Pai, possa curar nesse momento aquilo que precisa ser curado em nossa comunhão contigo. E que essa palavra se torne prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida da igreja. E que possamos viver na prática da Tua palavra. Em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Deus abençoe os irmãos.